Imagine isso. Um homem que começa sua vida em uma pequena cidade, com um pai conhecido por suas mentiras e trapaças, vendendo remédios falsos e fazendo negócios sujos. Ele não tinha um começo glorioso, muito pelo contrário. Ele veio de um lar cheio de caos, com um pai que, além de ser desonesto, usava suas falcatruas para explorar os mais pobres. Mas esse homem não se deixou derrotar. Em vez disso, ele usou os próprios erros do pai como uma lição para se tornar imbatível. Agora, imagine que esse homem cresceu e, em vez de seguir o caminho fácil, decidiu mudar a história da indústria do petróleo, criando uma fortuna que foi tão grande que ele se tornou o homem mais rico do mundo. Mas será que ele era um gênio visionário? Ou estava mais para um vilão implacável que não teve escrúpulos para esmagar a concorrência e dominar o mercado? E o que você faria se soubesse que ele conseguiu controlar 90% de todo o petróleo de um país? Será que ele estava realmente criando algo melhor para as pessoas? Ou apenas destruindo tudo em seu caminho para atingir o topo? O que custa ser o homem mais poderoso do mundo? Ele sacrificou a sua alma para chegar lá? John D. Rockefeller é um nome que aparece na boca de muitos, mas poucos sabem a verdadeira história por trás do império que ele construiu. Desde suas primeiras jogadas de negócio, em que comprava doces e vendia para a família para ganhar dinheiro, até suas decisões implacáveis no mundo do petróleo, ele fez algo que nenhum outro homem havia feito antes. Ele se tornou o maior monopólio da história dos Estados Unidos, mas a um preço tão alto que muitos o chamam de criminoso, enquanto outros o consideram um herói. Agora, vou te contar tudo. Como ele passou de um garoto com poucos recursos, filho de um trapaceiro, a um titã do petróleo, e como as escolhas que ele fez ao longo de sua jornada levantaram questões que até hoje são debatidas. Ele fez o bem para o mundo ou destruiu tudo para acumular riqueza? Será que ele poderia ter feito as coisas de outra forma? Ou sua trajetória era inevitável? Fique ligado, porque o que você vai ouvir agora vai desafiar tudo o que você sabia sobre sucesso, ética e poder. Será que Rockefeller foi o mestre do seu destino? Ou o próprio destino dele foi traçado por forças muito mais poderosas que ele mesmo? John D. Rockefeller nasceu em 1839, em uma pequena cidade chamada Richford, em Nova York. E desde o início, sua vida foi marcada por desafios. Ele cresceu em uma família com sérios problemas financeiros e, embora sua mãe, Eliza, fosse uma mulher forte e devotada, seu pai, William, era um homem que sabia manipular as situações a seu favor, utilizando truques e enganações para ganhar dinheiro. William era o que as pessoas chamavam de médico botânico, mas na verdade, ele vendia remédios falsificados, usando ervas de sua própria casa para enganar as pessoas e fazer-lhes promessas de cura para todas as doenças. Ele vivia de enganar os outros, cobrando preços altos por algo sem valor real. Apesar de toda a malícia de seu pai, John, quando pequeno, o admirava profundamente. Ele via William como um homem forte, capaz de fazer o que fosse necessário para trazer algum conforto à sua família. Mas à medida que John crescia e se tornava mais consciente do mundo ao seu redor, ele começou a perceber as falhas do pai. Ele via que, por trás de todas aquelas mentiras, a verdadeira base da vida estava em trabalho árduo, responsabilidade e honestidade, valores que sua mãe, Eliza, tentava ensinar, mas que muitas vezes eram desafiados pela natureza do próprio William. A infância de John não foi fácil, mas foi nela que começaram a surgir os primeiros sinais de sua mentalidade empreendedora. Ele aprendeu cedo a importância de se sustentar e de buscar oportunidades onde os outros viam apenas dificuldades. Desde os 7 anos, John já demonstrava um instinto natural para os negócios. Ele comprava doces de uma loja e os dividia em pequenas porções, revendendo-os para os irmãos e amigos, sempre com uma margem de lucro. A visão de transformar uma pequena quantia em algo maior estava profundamente enraizada nele, e ele já começava a entender que a chave para a liberdade financeira estava em saber administrar, negociar e observar o que os outros não viam. Mas foi quando ele tinha apenas 7 anos, em uma manhã de primavera, que algo extraordinário aconteceu e moldou ainda mais a sua vida. John estava brincando nas florestas perto de sua casa quando encontrou um ninho de filhotes de peru. Ele não pensou 2 vezes. Levou os filhotes para casa e, em vez de deixá-los por lá como simples bichinhos de estimação, ele os criou com a ideia de vendê-los mais tarde. O que parecia ser uma brincadeira de criança foi, na verdade, a primeira grande lição de negócios para John. Ele não viu os filhotes como uma diversão, mas como uma oportunidade de ganhar dinheiro e alcançar algo maior. Essa experiência, ainda na infância, foi como um despertar para a vida.
A partir daí, John passou a ver o mundo de uma maneira diferente. Ele compreendeu que o trabalho árduo, combinado com uma boa ideia, poderia transformar qualquer situação difícil em uma oportunidade de crescimento. Ele não temia o trabalho. Ele abraçava a dificuldade e enxergava nela uma chance de se tornar alguém grande. Mas o que realmente se destacava nessa fase da vida de John era o desejo imenso de mudar sua realidade. Ele não queria ser apenas mais um garoto com uma infância difícil. Ele queria algo mais. Ele queria construir algo próprio, algo que fosse duradouro. A partir daí, ele começou a entender o valor do esforço e a dedicação em um nível muito mais profundo do que qualquer outra criança da sua idade. A verdadeira jornada de John D. Rockefeller, o homem que se tornaria o maior nome da indústria do petróleo, começou com esses pequenos passos. E sem saber, ele estava se preparando para mudar o mundo. Aos 21 anos, John D. Rockefeller se viu diante de uma decisão difícil. Ele teve que deixar os estudos e começar a trabalhar. Em vez de seguir os passos do pai e sair pelo país, John tomou um caminho diferente. Ele sabia que não queria viver da maneira como seu pai vivia, com seus truques e esquemas, então decidiu estudar a vida de uma maneira mais lógica e estruturada. Ele começou a trabalhar como contador em um pequeno escritório de contabilidade em Cleveland. O trabalho não era glamouroso, mas, para John, ele encontrou um prazer imenso em organizar números, entender como o dinheiro circulava e, mais importante, aprender como as empresas funcionavam nos bastidores. Desde jovem, John sempre teve uma mente calculista e uma obsessão por entender o fluxo do dinheiro. Ele não estava apenas interessado em ganhar dinheiro de maneira fácil ou rápida. O que realmente o fascinava era entender como uma boa organização, disciplina e uma visão estratégica podiam transformar algo simples em algo grandioso. Com isso em mente, John se dedicou completamente ao seu trabalho, não apenas para ganhar seu sustento, mas para aprender o máximo possível sobre como o sistema financeiro funcionava. Foi esse foco e dedicação que começaram a chamar a atenção de outros empresários e logo ele foi convidado a trabalhar em empresas maiores e mais promissoras. Aos 24 anos, John foi recrutado para uma parceria no setor de refinaria de petróleo, uma indústria que estava explodindo nos Estados Unidos devido à crescente demanda por fontes de energia, especialmente depois da descoberta de petróleo na Pensilvânia. O setor de petróleo estava em seus primeiros passos, mas John viu imediatamente a grande oportunidade. Ele sabia que o petróleo era o futuro e sua mente estratégica já começava a formular planos audaciosos para dominar a indústria. A indústria de petróleo na época era caótica, com empresas concorrentes e práticas comerciais desordenadas, e não havia um controle centralizado sobre os preços ou a produção. John D. Rockefeller, com seu olhar afiado para oportunidades, percebeu que havia um grande potencial para consolidar o setor e estabilizar o mercado. Ao invés de ver a competição como uma ameaça, ele viu uma chance de unificar o mercado e garantir controle total sobre a produção e distribuição. Com sua visão e habilidade em negociar, John começou a formar alianças estratégicas com outros empresários, que se tornariam pilares em seu império. Ele sabia que o segredo para o sucesso não estava apenas em ter dinheiro, mas em ter o controle das fontes de abastecimento e distribuição. Então, ele fez o que muitos outros empresários não estavam dispostos a fazer. Ele foi implacável e agressivo nas negociações, e com isso, foi conquistando empresas menores e integrando-as ao seu império. Em 1870, John D. Rockefeller fundou a Standard Oil Company, uma empresa que se tornaria o maior monopólio da história dos Estados Unidos, controlando quase toda a produção e distribuição de petróleo do país. A Standard Oil não só refinava o petróleo, mas também controlava os transportes, o armazenamento e até a distribuição de petróleo e seus derivados, desde o combustível até o querosene utilizado para a iluminação. O sucesso da Standard Oil não veio sem sacrifícios. John teve que ser implacável e, por vezes, muito frio em seus negócios. Ele não hesitava em fazer acordos duros comprando empresas concorrentes e pressionando ferreamente os acordos de transporte e distribuição com as ferrovias, algo que muitas vezes lhe dava grande vantagem em relação aos rivais. Ele dominava as negociações e sabia como garantir preços baixos, otimizando a produção e controlando as despesas. Com o tempo, ele passou a controlar 90% de todo o petróleo refinado nos Estados Unidos. O que fez de Rockefeller uma figura ainda mais única foi sua estratégia de longo prazo. Ele não estava simplesmente tentando maximizar os lucros de curto prazo. Ele queria construir algo que durasse para sempre.
Ele entendia que o mercado de petróleo, assim como qualquer outra indústria, teria altos e baixos. Mas, se ele fosse capaz de controle total, ele poderia não só sobreviver às flutuações econômicas, mas também se tornar o homem mais rico e poderoso do mundo. O que parecia um risco ousado, tomar controle de uma indústria caótica e em crescimento, se transformou em uma das histórias de sucesso mais impressionantes da história dos negócios. Com sua inteligência afiada, visão de longo prazo e uma vontade implacável de vencer, John D. Rockefeller não só se tornou o homem mais rico do mundo, mas também revolucionou toda a indústria de petróleo, criando um império que dominou não só os Estados Unidos, mas impactou o mundo inteiro. John D. Rockefeller é, sem dúvida, uma figura polarizadora. Para muitos, ele é o herói que revolucionou a indústria do petróleo. Mas para outros, ele é um monopolista implacável que usou estratégias agressivas para esmagar a concorrência e garantir seu poder. Ele comprava rivais, dominava mercados e não deixava espaço para ninguém. Mas a grande pergunta é: ele fez isso para melhorar a vida das pessoas ou apenas para garantir sua própria riqueza? Apesar das críticas, Rockefeller também se destacou pela filantropia. Ele acreditava que sua imensa fortuna era um presente de Deus e, por isso, dedicou boa parte dela a causas educacionais, de saúde e bem-estar social. Ele fundou a Universidade de Chicago, ajudou a construir hospitais e contribuiu para várias causas que ainda impactam o mundo até hoje. Então, qual é o seu legado? Um visionário que ajudou a construir uma América moderna ou um homem implacável, disposto a fazer o que fosse necessário para ficar no topo? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.